Esses exercícios, se você tiver uma certa regularidade de fazer em torno aí de umas 3 a 4 vezes por semana, provavelmente vai te ajudar na prevenção da coluna e aquela dorzinha do seu dia a dia também vai melhorar. Eu sou Denis Mouta, fisioterapeuta, especialista em reabilitação ortopédica aqui na Clínica Mouta Melo, e o vídeo de hoje é exatamente para você que já sofre dessas dores de hérnia de disco ou tem medo de ter a hérnia de disco, que é uma das doenças mais comuns na parte ortopédica que sofre a população no seu dia a dia. E o que é exatamente a hérnia de disco? Na coluna, nós temos as vértebras, que são a parte óssea, que são um monte de vértebras na nossa coluna, e entre essas vértebras, a gente tem um tipo de uma pastilha à base de água, que a função dessa pastilha é exatamente amortecer o impacto entre essas vértebras. E essa pastilha, o nome dela é chamada de disco intervertebral, que esse disco ele é a base de água. Ao longo do nosso processo natural de envelhecimento, por alterações posturais, por sobrepeso, esse disco ele vai se desgastando, quer dizer, ele vai se desidratando. E muitas vezes esse disco se desloca da posição original dele. Então, quando ele se desloca dessa posição original, é o que a gente chama de hérnia de disco, quando tem o deslocamento desse disco. E qual que é o problema disso? Quando esse disco se desloca, muitas vezes ele pode pressionar a raiz de algum nervo, tá? E isso causar como se fosse um curto-circuito, promovendo um processo inflamatório e uma dor local, e que muitas vezes essa dor ela percorre todo o membro, principalmente pensando na coluna lombar, que é onde que tem maior índices de hérnia de disco. Essa dor lombar ela pode correr para a perna. Então, a dica de hoje que nós vamos passar para vocês é uma série de exercícios que vão ajudar principalmente na prevenção, para você não correr o risco de ter a hérnia de disco. Então, o primeiro passo que a gente tem que se preocupar é em relação à prevenção. E como que a gente consegue fazer essa prevenção? Principalmente por conta do sedentarismo, essa coluna nossa, ela começa a ficar com uma certa rigidez. E essa rigidez das vértebras é que vai acabar sobrecarregando esses discos e aí sim podendo causar essa hérnia de disco. Então, a prevenção nada mais é que uma sequência de exercícios que a gente tem que fazer no dia a dia, principalmente focando no quê? Na mobilidade do nosso corpo, principalmente da mobilidade da coluna lombar. Aí sim, esses tipos de exercícios vão te ajudar a não ter a hérnia de disco. E aí, bora para os exercícios? Esses primeiros exercícios nós vamos fazer na posição sentada, que normalmente é uma posição que normalmente as pessoas mais ficam no seu dia a dia por conta de trabalho, e que durante o trabalho muitas vezes a gente acaba sentindo alguma dorzinha lombar. Então, esses exercícios de mobilidade vão ajudar tanto para você que trabalha sentado e para aliviar um pouco desse desconforto, como também prevenir essa hérnia de disco. Então, o primeiro exercício na posição sentado, apoiando bem os pés ao solo, a gente vai deslizar as mãos para frente e flexionar o tronco, aproximando o queixo do peito. Conta mais ou menos até 5 segundos e retorna à posição original. Mais uma vez, então desliza as mãos, aproxima o queixo do peito, inclina o tronco e sustenta por 5 segundos. Retorna lentamente. Esse tipo de exercício você pode repetir ele em torno de 10 a 15 repetições. O segundo exercício que nós vamos fazer é em relação à nossa mobilidade lateral. Então vai sentar um pouquinho mais à frente do sofá, de uma cadeira que você tenha, e apoia as duas mãos virado bem para frente, olhando sempre bem para frente, e vai fazer deslocamento lateral com deslizamento da mão. Então, esse movimento aqui de deslocar sem levantar o bumbum do outro lado. Chega no máximo que você consegue, sustenta 5 segundos e retorna à posição original. Vamos lá de novo.
desloca lateralmente, sustenta 5 segundos e retorna à posição original. Esse exercício a gente pode executar ele 6 a 8 repetições para um lado e 6 a 8 repetições para o outro lado. O terceiro exercício sentado que nós vamos fazer é principalmente pensando na nossa mobilidade de extensão da coluna. Então, nós vamos sentar um pouquinho mais para frente, bem na beiradinha, tá? Deixar os 2 pés apoiados, as 2 mãos para frente, com os braços bem estendidos, e ao momento, quando a gente levantar esses braços, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar a cabeça e os olhos com o movimento dos braços, tá? Então, levanta, acompanha a cabeça e quando chegar lá em cima, vai empinar o bumbum. Então, vamos voltar aqui da posição original, os braços esticados, vou levantando os braços olhando e ao mesmo tempo empinando o bumbum. E desce devagar. Sobe, empinando o bumbum e desce. Esse exercício também pode repetir em torno aí de 10 a 15 repetições. O quarto exercício vai ser exatamente para trabalhar um pouco dessa mobilidade um pouco mais baixa da região lombar. Tá? Então você vai ficar ajoelhado na frente do sofá, por exemplo, vai apoiar as 2 mãos e vai fazer movimentos de descer como se fosse sentar no calcanhar e abaixar a cabeça. E volta para a posição original. Então, desceu, senta nos calcanhares, abaixa a cabeça, sustenta por 5 segundos e retorna à posição original. Esse exercício pode repetir em torno de 10 a 15 repetições. E o próximo exercício, que aí também vai focar nessa melhora da extensão e já um exercício um pouquinho mais avançado, na beirada do sofá, você vai sentar bem na beiradinha, apoia os 2 braços, joga o máximo possível desses pés para frente, desloca o tronco e vai fazer movimento de elevação, mantendo 5 segundos e sentando novamente. Então joga, desliza o corpo para frente, faz elevação, sustenta 5 segundos e volta para a posição original. Esse exercício você pode repetir em torno de 8 a 10 repetições. Então, esses exercícios, se você tiver uma certa regularidade de fazer em torno aí de umas 3 a 4 vezes por semana, provavelmente vai te ajudar na prevenção da coluna e aquela dorzinha do seu dia a dia também vai melhorar. Então, se você gostou dessas dicas, se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos.